Bom dia, queridos. Uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. Obrigado, Flávio. Esse domingo, né, que o Senhor criou, eu queria compartilhar sua palavra com vocês, nós refletirmos, né, na palavra de Deus nessa manhã de domingo, juntos, para a edificação de todos, né? E eu queria convidar você a abrir no livro de Salmos. Eu quero ler um salmo que é conhecido de todos, né? Mas é um salmo muito bonito, é um poema maravilhoso que cala fundo na nossa alma e ele por si só já fala aos nossos corações, nós nos identificamos com suas verdades, né? E ao mesmo tempo nós temos muitos irmãos queridos, mentores que têm compartilhado insights preciosos desse salmo. E como diz o apóstolo Paulo, o que de minha parte ouvistes, compartilhe com homens fiéis e idôneos, né, que também vão compartilhar com outros. Então, nós estamos compartilhando com os irmãos daquilo que temos aprendido de Deus na sua palavra e também dos insights de irmãos que têm compartilhado essas verdades conosco, com as quais nós nos identificamos profundamente, né? Então, abra a sua Bíblia no Salmo 42. O Salmo 42 é um salmo que está atribuído aqui, né, para o mestre de música, um poema dos coraitas, né? E os coraitas eram esses descendentes de Corá, né? Era um coral da família descendente de Corá. E Corá era da família, né, na genealogia bíblica, da família de Coate. E Coate, filho de Levi. Então, uma família de sacerdotes que serviam ao Senhor na primeira aliança, né? No Antigo Testamento, como levitas, né? Os levitas, eles não só serviam no louvor, como é o caso da família de Corá, os coraitas, né? Mas também eles faziam todos os serviços do templo. Mas eles também serviam no louvor, né? E eles eram do tempo de Davi. E nós vemos esse salmo, ele tem o coração de Davi, né? A inspiração de Davi. Como o Salmo 63, que a Patrícia leu no devocional dessa manhã, no início do nosso culto, e que tem palavras muito similares no início, né? E eu queria ler, então, com vocês e a gente fazer uma reflexão breve nessas palavras de Deus. Eu espero que você também se identifique com isso e isso possa edificar sua vida, possa te encorajar, né? Que você possa realmente ser iluminado por essa palavra de Deus aqui no Salmo 42. Diz assim a palavra de Deus: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelos inimigos? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador
e o meu Deus. Vamos orar, queridos? Deus e Pai amado, te agradecemos por essa tua palavra, que o Senhor permitiu permanecer até os dias de hoje para a nossa edificação, para o nosso consolo, para o nosso encorajamento. Que essas tuas palavras possam reverberar na nossa alma ao longo desses tempos tão difíceis, trazendo refrigério, trazendo um novo ânimo, trazendo uma nova vitalidade ao coração de cada um que a ler e nela refletir. Te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pelo auxílio do teu Espírito Santo, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, esse poema maravilhoso, né? Nós cantamos aqui 2 cânticos, o Flávio nos brindou com 2 cânticos que são feitos na base de alguns versos desse salmo, né? E ele fala dessa saudade, desse desejo de Deus, né? Esse anseio, né? Como diz o cântico, esse suspiro, né? Da alma, do fundo da alma humana, essa sede de Deus, né? E muitas vezes ele fala também de uma tristeza profunda, né? Ele fala dessa melancolia da alma, que muitas vezes é essa saudade que nós temos de Deus, né? Muitas vezes nossa alma está vivendo um deserto, né? E claro que o gatilho para esse deserto, essa sequidão, né? Como diz o Salmo 63, lido mais cedo pela Patrícia, essa sequidão, né? Esse vazio, essa secura, essa sede, que nós não encontramos água aqui descendente, muitas vezes o gatilho é externo. Pode estar num deserto, você pode estar num deserto real na sua vida, né? E muitas coisas à nossa volta podem ser ameaças e podem estar nos tirando coisas preciosas, mas a verdade é que, sendo gatilho externo ou não, sendo da nossa própria mente, do nosso próprio coração, das nossas próprias atitudes, né? Muitas vezes nós nos distanciamos de Deus por nossas próprias atitudes, por tentarmos solucionar as coisas por nós mesmos e esquecermos de Deus como fonte da água viva, né? Que realmente pode trazer solução para a nossa alma, pode nos dessedentar. Muitas vezes está dentro de nós mesmos. E aí nós ficamos com essa tristeza profunda. Não sei se você se identifica com isso nesses tempos, mas quanta gente não está vivendo essa melancolia profunda, essa tristeza profunda, essa sequidão, esse deserto na alma, né? E nesse momento, se você já experimentou, né, essa água de Deus maravilhosa, então você tem sede de Deus. E você anseia pela presença de Deus, que aparentemente não está lá. No entanto, ele está sempre lá conosco, no seu Espírito Santo, né? E o Senhor Jesus, como ele mesmo promete, eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa presença que está lá. Mas nós não percebemos, e a nossa alma está nessa sequidão, né? E nós expressamos, então, essa saudade. Né? E esse salmo, ele é interessante, porque ele não tem uma sequência lógica, como a nossa vida, né? É cheia de altos e baixos, né? E nós não gostamos disso, né? Quando nós nos sentimos mal, nós ficamos piores ainda, né? Como diz o salmista, abismo chama abismo, né? E parece que nós nos sentimos piores porque estamos sentindo mal, como se não fosse natural, como natural na vida, nesse mundo caído, né? De almas imperfeitas, de vasos de barro imperfeitos, muitas vezes cheios de rachaduras que nós somos, né? Ainda que reluza a glória de Deus esplendorosamente dentro desse vaso de barro, que é Jesus Cristo em nós, né? A sua presença contínua, nós somos vaso de barro, falhos, imperfeitos. Então, o que o salmista faz? Que nós muitas vezes não fazemos e continuamos angustiados, continuamos aflitos, continuamos nessa melancolia profunda. O salmista se retira. O salmista fica sós na presença de Deus, com ele mesmo. E ele, então, conversa com a sua própria alma, né? Nesse solilóquio, ele fala consigo mesmo diante de Deus. Então, você percebe que o Salmo, ele começa com essa oração real, ele se dirigindo a Deus, expressando sua sede profunda por Deus, né?
por perceber de novo essa presença que está lá, né? E ser descedentado. Ele sabe, lá no fundo da sua alma, que só Deus pode te saciar essa sua sede profunda na sua alma, mas ele se retira, e nessa parte do Salmo é ele conversando com sua própria alma. E ele, então, tem essa nova forma de orar. Ele fala consigo mesmo: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E aí, então, ele traz essa palavra de encorajamento para sua própria alma e diz assim: ponha a sua esperança em Deus. O que você está fazendo aí nesse fundo desse poço de novo, né? Mais uma vez, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele sabe que essa fonte é inesgotável e que ele pode esperar, né? Essa esperança que é certa, né? É viva. Eu tenho sede do Deus vivo. Ele não tem sede de religião. Ele tem sede da presença viva do Deus que criou os céus e a terra, que criou a cada um de nós, que teceu delicadamente cada um de nós no ventre da nossa mãe, que estava conosco desde os nossos primeiros dias, ainda que a gente não tenha percepção, noção disso, né? Que nos criou para um propósito, que nos criou para si mesmos, né? Então, queridos, a verdade é que nesse salmo, o salmista ele expressa essa ambivalência, essa ambiguidade da nossa alma, esse alto e baixo, ainda que a gente não goste disso, essa é a nossa realidade muitas vezes, e a gente vai vivenciar isso muitas vezes. E o fato é que ele fala com a sua alma porque ele tem essa experiência, ele sabe que Deus nos acolhe no êxtase, nos acolhe na alegria, nos acolhe quando tudo vai bem, na nossa alma, nos acolhe quando a nossa alma está nadando no riacho de águas vivas, mas também nos acolhe nos vales sombrios, né? Como diz o Salmo 23, Salmo de Davi, né? Ele fala nos pastos verdejantes, nas águas de descanso, de refrigério da sua alma, mas fala também do vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, Deus, ele nos acolhe, não importa que momento você esteja vivendo, você está bem, Deus te acolhe. Mas se você está profundamente abatido, como diz o salmista aqui, em profunda agonia, agonia mortal, como ele expressa aqui, angústias profundas, Deus te acolhe nesse momento, ponha a sua esperança em Deus, saia desse lugar, e num lugar de solitude, um lugar a sós, na presença de Deus, converse com a sua alma e encoraje a sua própria alma, dizendo: ponha a sua esperança em Deus. Você ainda vai louvá-lo, você ainda vai se alegrar, você ainda vai se regozijar na presença dele, você ainda vai ser completamente descedentado, porque ele é o teu Salvador e ele é o teu Deus, né? Então é nos vales e nas montanhas, né, queridos? E quando a gente está mais confuso, né, quando nós estamos pior, né, é que o Espírito Santo nos assiste em oração, né? Como vai dizer o apóstolo Paulo na sua epístola aos Romanos, capítulo 8, verso 26, ele vai dizer que quando nós não sabemos orar, né, nós não temos palavras para orar, não sabemos o que dizer na presença de Deus, o Espírito Santo nos assiste com gemidos inexprimíveis. Então, gemidos que não podem ser expressos de maneira racional, eles são expressos do fundo da nossa alma na presença de Deus, com gemidos. E aí esse lamento, como esse salmo, né? Um salmo de lamento. Né? É muito interessante isso, porque se você pegar o saltério como um todo, esse aqui, o Salmo 42 e o 43, que provavelmente já foram um salmo só pela sua estrutura, né? Pelo seu tema comum, ele é o primeiro salmo do segundo saltério. Então, o livro de Salmos, esses 150 salmos, são 5 saltérios que os judeus utilizavam, né, em ocasiões diferentes, para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor,
e para expressar o que estava no seu coração, na sua alma em relação a Deus. E grande parte dele, como muita gente não percebe, né, não é salmo de louvor, de alegria, de exultação, mas é salmo de lamento. Ou seja, nós podemos, na presença de Deus, ser quem nós somos naquele momento. Nós não precisamos colocar uma máscara, né? É como diz aqui, as pessoas que não creem, né, os incrédulos, ele está angustiado porque os incrédulos estão vindo a situação, né, de angústia, de agonia, de lamento, de melancolia profunda que ele está vivendo, e estão zombando dele, dizendo: onde está o seu Deus? Por causa dessa caricatura que se fez em torno daquele que crê em Deus, né? Tem que estar sempre bem, vitória, poder, sucesso. Mas essa não é a realidade que Cristo Jesus traz para nós. Nós, em Cristo, nos tornamos cada vez mais humanos. E neste mundo, esse mundo traz muitas angústias, muita agonia. A nossa própria alma está em luta contra o pecado que habita em nós. E nós passamos por vales sombrios. E nós experimentamos esses momentos. Nós podemos ser verdadeiros diante de Deus, né? E o Espírito Santo nos assiste nesses momentos também, com gemidos inexprimíveis, né? Ou seja, é uma constatação do que ele está vivendo de fato, né? É a realidade dele nesse momento. É esse lamento, essa constatação de uma realidade profunda da nossa alma, né? E nesse momento, nós não precisamos ser falsos, né? Sair sorrindo por aí, cantando louvores de alegria. Nós podemos cantar salmos de lamento. Podemos nos retirar e, a sós com Deus, colocar essa realidade do nosso coração na sua presença e encorajar nossa própria alma, porque nós sabemos que a presença de Deus é real e confortadora, reconfortadora, e pode nos dar, nos dessedentar a alma, satisfazer a nossa alma, né? Então, queridos, geralmente, quando os nossos problemas se agigantam dentro de nós, quando nós não encontramos saída, é porque nós estamos longe dessa intimidade com Deus. Longe dessa intimidade com Deus, né? Quando não tem mais esse desejo pela presença dele. Pode ter rituais religiosos, pode ter participação em eventos religiosos, pode ter rotina religiosa, né? Pode ter frases religiosas, mas não há mais esse desejo profundo pela presença dele, como quem sabe que só a presença dele pode trazer satisfação verdadeira para a nossa alma. Então, Davi aqui, no verso 4, ele fala, ele lembra do culto, né? Ele lembra da adoração no templo, da alegria do povo de Deus reunido, clamando pela presença de Deus e desfrutando dessa presença real no templo, né? Porque Deus prometeu na primeira aliança estar com eles lá, ainda que Deus não habite templo feito por mãos humanas, né? Deus prometeu e cumpria, né? Então Davi fala disso, e a verdade é que nós perdemos isso com essa cultura religiosa, empresarial dos tempos modernos, né? Não precisa mais da presença, né? Nós seguimos ritos religiosos, programas, eventos, e se Deus não está lá, não se manifesta, não faz diferença. As coisas acontecem do mesmo jeito, né? Cantamos canções bonitas, tem preleções maravilhosas, preletores bem formados, né? Tudo bem organizado, né? Espaço, luzes, tudo arrumado, né? Mas a presença não faz falta. E a gente sai dali, talvez até animado emocionalmente, mas logo sucumbe, né? Então, a gente fica dependente desses eventos, dependente desses ritos, dependente. Mas a verdade é que nós perdemos essa coisa do culto como um sacrifício pessoal na presença de Deus, que experimenta e tem sede, anseia, suspira, né? A alma, lá do fundo da alma, suspira pela presença real de Deus, de desfrutar dessa presença. Porque se o Senhor prometeu estar conosco sempre, e ele fez habitar em nós o seu Espírito, a verdade é que nós nem sempre estamos com ele. A verdade é que nós nos distanciamos muitas vezes do nosso ego, né? Essa nossa
inclinação para viver a vida sem Deus, para resolver as coisas por nós mesmos, para lutar e vencer por nós mesmos, né? Superar as dificuldades por nós mesmos. Nós é que não estamos com Ele, nós é que nos distanciamos. E nessa hora nós experimentamos essa secura, experimentamos essas ambivalências, e muitas vezes nós afetamos os outros à nossa volta com isso também, deixamos de transbordar esse amor de Deus, essa presença de Deus para os outros, e nós sofremos, os outros sofrem. Então nós precisamos parar e sozinhos, em silêncio, expressar esse desejo profundo da alma, de quem sabe que só Deus pode saciar, só a presença real de Deus pode saciar. E encorajar nossa alma a esperar em Deus, mais uma vez, pois ainda o louvaremos. Ele é o nosso Salvador e o nosso Deus, né? E resgatar esse desejo, né? É muito interessante porque muitas vezes esses nossos rituais religiosos não têm mais contrição, não tem mais um tempo de confissão, não tem mais reconhecimento de pecado, não tem mais reconhecimento desse nosso afastamento de Deus, não tem mais arrependimento, não tem mais choro pelo pecado, falta contrição, né? E o Deus que habita os altos céus habita também com o contrito e abatido de espírito. Ele vem ao nosso encontro com a sua presença quando nós estamos assim humildes na sua presença e nos confessamos diante dele. Perdemos essa dimensão do culto, né? Então, queridos, essa presença doce, né? Patrícia leu aqui Salmo 63, dos versos 1 a 3, eu quero lembrar com vocês, né? Diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Então, queridos, talvez a sua alma esteja assim, numa terra seca, exausta, sem encontrar as águas vivas da presença de Deus para te descedentar, né? Essa doce, santa, bendita presença que você pode vir como está e falar o que for, né? Como o salmista fala, esse misto de saudades e tristeza, né? Espera em Deus. Não espera numa solução política lá fora. Não é a vacina que vai trazer a solução definitiva para a tua vida. O mundo não vai se tornar um paraíso. Não enquanto o Senhor Jesus não voltar na sua glória e resgatar os seus. Até lá, o mundo vai ser esse caos. O mundo vai ser essas dificuldades contínuas. Vai ser um lugar de perdas, vai ser um lugar de dores, vai ser um lugar de aflição, de angústia. De momentos de alegria, sim, de afeto, de justiça, de bondade, mas vai ser essa ambiguidade contínua. Não ponha a sua esperança nessas coisas. Coloque a sua esperança no Deus vivo, que criou os céus e a terra e enviou seu Filho Jesus para nos resgatar. Ele andou entre nós sem pecado e se entregou a si mesmo na cruz do Calvário, derramando até a última gota do seu sangue, por escolha própria, por amor a nós. Morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte, morreu em nosso favor. Morte vicária, morte substitutiva, para nos dar vida. Então, como diz aqui o salmista, né, olha o verso 8, diz assim, a oração dele, né? Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida, vida plena e eterna. Só Deus pode dar por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Queridos, essa é a oração que nós precisamos fazer. Nessa oração, ele contém tudo o que nós precisamos. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. É o amor de Deus que nos supre, que nos capacita, esse amor gracioso, bondoso,
pleno, completo. É esse amor que nos traz vida, que nos renova, que nos encoraja, que nos descedenta. E de noite esteja comigo a sua canção, o seu louvor. Então, o amor de Deus que nos preenche, que nos completa, que nos revigora, que nos renova, que nos sacia, nos capacita para a nossa missão de louvar a Deus e proclamar os seus feitos grandiosos, maravilhosos. Anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Anunciar o Deus que sacia e nos dá vida para aqueles que estão abatidos, para aqueles que estão vivendo essa melancolia profunda, que estão em angústia profunda, que estão num deserto. Nós podemos anunciar os rios de água viva que há em todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, essa é a oração completa, né? Nós podemos resgatar essa oração para o dia e para a noite, né? Porque Ele é o Deus que nos dá a vida, né? Então, queridos, vamos lembrar do estribilho, né? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E eu quero ler para você aqui algo que Rubem Alves, teólogo, né, nos deixou, escreveu para nós, dizendo assim: não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso que haja também silêncio dentro da alma. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor. E ele que escreveu que tem muito curso de oratória, faltam cursos de escutatória, né? Então, queridos, eu quero dizer para você que nós precisamos silenciar, nós precisamos estar a sós com Deus em algum momento do nosso dia, precisamos orar a Deus, precisamos conversar com a nossa alma e lembrar onde deve estar a nossa verdadeira esperança, no Deus que nos dá a vida. Ele é o nosso Salvador e o nosso Deus. Pois nós sabemos que não importa o que a gente esteja vivendo nesse momento, a mais profunda melancolia, a mais profunda agonia mortal, a mais profunda angústia, a sequidão, Ele é o rio de águas vivas que fluirá novamente, nós ainda o louvaremos. Amém? Que você possa fazer isso no seu dia, que você possa ter esse tempo não só para correr e falar nas mídias sociais, não só para dar uma resposta pronta para o seu irmão que vem aflito até você, mas escutar de coração, estar junto como Deus está junto conosco nos nossos momentos de angústia, ouvir com atenção, ouvir amorosamente, ouvir respeitosamente, né? E compartilhar da presença. Que a gente possa fazer assim com nossa alma e com a alma daqueles que aflitos vêm até nós. Amém? Deus abençoe, graça e paz.